Bom dia! Bom dia, boa tarde. Não sei que horário as pessoas vão assistir essa live maravilhosa, mas hoje temos mais uma live do programa Fio da Meada. É uma série de lives que a Luz e Lápis vem desenvolvendo nesse período de pandemia, com o objetivo de trocar informações, propor reflexões, criar uma oportunidade de debate. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um grande amigo, um parceiro de outros trabalhos, um profissional fantástico, Eduardo Luiz. Seja bem-vindo ao nosso programa Fio da Meada, da Luz e Lápis. É um prazer imenso receber você aqui com a gente. Vou pedir para você começar se apresentando. Quem é Eduardo Luiz? Qual a sua relação com todos esses processos educativos? Por que será que eu te convidei para esse bate-papo? Conta aí um pouquinho para a gente. Primeiro, bom dia para quem vê durante o dia, boa tarde para quem estiver vendo agora à tarde. Eu sou Eduardo Luiz, né? Eu hoje sou proprietário da EDL Esporte, sou formado em Educação Física, depois tenho um curso de pós-graduação em Psicologia do Esporte, né? E atuo com futebol mais precisamente agora. Porém, esse processo educativo ele faz parte da minha vida, né? Porque no início da universidade, lá no período de como que eu posso dizer? Que a gente precisava fazer os acompanhamentos e fazer as atividades extracurriculares. Eu acabei indo trabalhar na Fundação Julita, que é onde participa de um processo educativo. E também participava numa escola de futebol, que não deixa de ser um processo educativo, e sempre com essa questão mais voltada ao movimento e a como pensar isso tudo. Eu costumo dizer que, quando eu me apresento, eu lembro muito da minha infância, né? Eu era um menino muito arteiro, cheio de marcas pelo corpo, por conta das brincadeiras e do movimento, em que hoje, toda vez que acontece alguma coisa relacionada a isso com o meu filho, porque hoje sou pai também, né? Eu fico muito feliz. Minha esposa muito não, mas eu fico muito feliz, porque isso faz parte do processo de transformação, de vivência, de desenvolvimento da própria criança, né? E entender essa relação até dentro de casa foi meio difícil no início, né? Mas hoje não, hoje acontece de uma forma mais tranquila. E eu também, né? Sou muito fã aí seu e gosto muito da forma como você lidar com esse processo de educação, né? Bacana, bacana. Você falou da Fundação Julita, então eu quero aproveitar, deixar aqui uma mensagem de muita saudade para esse espaço educativo, onde eu também trabalhei por um tempo, que foi muito importante para mim, principalmente quando eu cheguei em São Paulo, de onde a gente se conhece, né, Dudu? E lá ainda temos grandes amigos, grandes pessoas trabalhando. Jane de Oliveira, um beijo enorme para você, muita saudade. E aí, a partir daí, a gente começou a trilhar outros caminhos, né? Caminhos que continuam se conectando. Não é à toa que estamos aqui nesse momento. Muito bacana. É legal você começar, né, a se apresentar falando das suas lembranças da infância, porque isso para a gente, Dudu, a gente da Luz e Lápis, isso é muito importante, porque todo o trabalho da ONG Luz e Lápis, que existe desde 1987, né, são mais de 30 anos, é pautado na primeira infância, né? A Luz e Lápis é uma ONG que atende crianças de famílias de baixa renda, a modalidade de educação infantil, então atendemos crianças de 1 a 5 anos. Então, a primeira infância é o nosso chão de trabalho, né? E o meu, particularmente, né? É o que eu gosto de fazer, é toda a minha inspiração mesmo de estudos, de militância, é na primeira infância. E a gente acredita muito que quem trabalha na primeira infância precisa ter esse resgate da sua própria infância, né? Para que tudo passe a ter sentido, tenha significado. E a gente costuma falar na Luz e Lápis que existem infâncias, porque apesar da faixa etária ser a mesma, né, de ter uma linha de desenvolvimento infantil, cada um, dentro das suas realidades, vive infâncias diferentes. Né? E a gente, na Luz e Lápis, a gente acredita muito que a cultura da infância está muito pautada no brincar. E a Base Curricular Nacional Comum da Educação Infantil traz no seu recheio algo muito forte com relação ao corpo e ao movimento.
né? Ela fala muito da importância dos gestos, do sorriso, do correr, e quanto isso é importante ser ampliado na primeira infância, porque vai impactar no adulto. Então, eu queria muito que a gente pudesse conversar sobre isso, né? Sim, sim. E então eu queria que você seguisse algumas perguntinhas que eu pensei aqui em fazer para você, mas como a proposta é um bate-papo bem fluido, ao longo do caminho, outras perguntas vão surgir, outras coisas vão ser necessárias falar. Mas a minha primeira pergunta é que, assim, eu queria que você falasse o que é que você entende sobre movimento corporal e qual que é a importância disso na vida das crianças e na vida do futuro adulto. Sim. Eu vou iniciar falando um pouquinho da minha infância, né? Até para a Sim, gente conseguir fazer uma ligação direta com essa sua pergunta. Eu me entendo por criança, quando eu faço um resgate da minha memória, de que eu, Eduardo, me entendo como criança no mundo a partir das conexões que eu fiz com outras pessoas. E dentro dessas conexões, eu tenho 35 anos, a gente vai falar sempre de bolinha de gude, de pipa, de peão, de futebol de rua, de carrinho de rolemã, de pular corda, pular elástico, amarelinha. Então, todas as conexões que eu fiz para o meu desenvolvimento corporal estava ligado diretamente às brincadeiras. E tudo isso na primeira infância. Eu me recordo que era quase que não vou dizer sagrado de forma efetiva, mas quase que sagrado todos os dias, em determinados horários, determinadas brincadeiras. Em épocas do ano, em determinados momentos, determinadas brincadeiras. Férias era pipa, o futebol ele tomava conta do calendário inteiro de janeiro a dezembro, o peão ele acontecia sempre em março, e olha que eu fui fazer um resgate quando você me convidou, eu comecei a pensar. Abril sim, era a época do elástico, né? Que aí a gente dizia que era a forma que a gente tinha dessa relação, porque o menino não quer ficar próximo da menina, né? Nessa primeira infância. A gente meio que se odeia, né? O menino e a menina, eles se odeiam. E as brincadeiras nos aproximavam. Então, a gente ia aprender a pular elástico, a pular corda, a pular amarelinha. E eu falo isso porque a gente tinha essa restrição, né? Ah, tá brincando com as meninas, não sei o que, tinha meio esse preconceito. E, na verdade, não. A gente construiu uma relação muito legal. E dentro dessas brincadeiras ainda tinha as peripécias, que era fugir do cachorro quando a bola caía no quintal de alguém, a gente pulava dentro, que era se cortar em cima de um muro que tinha vidro, que era ficar com os dedos todos marcados por causa da linha de pipa. E aí tinha aquelas brincadeiras que eu brinco, era a brincadeira do inverno ou a brincadeira da chuva. Então, quais eram as brincadeiras que a gente tinha para poder brincar? As pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouquinho melhor iam brincar de futebol de botão. Eu ia brincar de futebol de prego. E aí tinha que construir e fazer e tentar ali pedir para um adulto bater o prego, né, para a gente com o martelo. E muitas vezes a gente ia bater e não sabia, machucava. E aí tinha que construir tudo isso, pedir ajuda. E essas relações que eu construí era sempre em volta dessas brincadeiras. E aí isso foi passando e eu, né, crescendo e dizendo, olha, quando eu tiver um filho, uma filha que seja da mesma forma. Só que com tudo isso, quando eu vou para a universidade, eu vou estudar e falar sobre futebol e periferia. E quando a gente vai falar disso, a gente começa a ver que a periferia já começa a ter uma transformação, de que as crianças que ficavam na rua não ficam mais nas ruas, por questão da segurança, por aumento do tempo de trabalho dos pais, e que essas ruas vão sendo ocupadas cada vez mais por carros, né? Por comércios. Então, as crianças também vão se afastando. As escolas vão aumentando o seu horário de aula, muitas vezes as particulares o dia inteiro. Então, as ruas vão ficando vazias. E com isso, já em 2012, eu lendo um artigo, me chamou muito a atenção o título, né? Estamos criando analfabetos motores. E aí eu fiquei encucado. Eu falei, nossa, que é isso, né? Estamos criando analfabetos motores. E quando eu fui pesquisar, era muitas vezes era isso. Era o distanciamento que a gente tinha da primeira infância e das suas brincadeiras que tinham importância direta com o nosso desenvolvimento e com a nossa relação com o outro, com o mundo. E quem diz isso é Vygotsky, né? Ele vai dizer que a criança ela se desenvolve a partir desse processo de socialização. E muitas vezes o primeiro processo de socialização da criança qual é? São as brincadeiras. Então, por meio das brincadeiras é que ela conhece outras pessoas.
E é muito bacana quando você fala dessa importância que a brincadeira tem para o Luz e Lápis, né? O quanto isso é importante, porque as crianças, elas se tornam mais afetivas, porque em muitas brincadeiras você depende do outro, né? Para você ter sucesso. Em outras brincadeiras, você vai gerar os conflitos. E os conflitos fazem parte da vida. E cada vez mais a gente vai ouvindo: ah, a gente está cuidando das crianças hoje da geração Y ou da geração Z. E quem são essas crianças? São as crianças. E aí as pessoas falam, as famosas crianças do mimimi, que não aceitam não, que não são resilientes, que não conseguem resolver seus próprios conflitos. Por quê? Porque essa criança hoje ela está muito atrelado à tecnologia. Que não é uma coisa ruim totalmente, mas hoje ela é demais, né? Poderia ter um equilíbrio dessas coisas. Uhum. E o mais Sim. bacana é que quando a gente encontra projetos e processos que estão preocupados com a primeira infância, o brincar vai ser essencial e importante para esse desenvolvimento, né? Senão não teriam Isso. muitos autores falando sobre, né? Sim, esse ponto que você traz do brincar é a essência da Luz e Lápis, né? O nosso eixo de trabalho é o brincar. A gente acredita que o brincar é uma linguagem, é uma expressão, né? E todo mundo é capaz de brincar. E a gente entende que brincar e brinquedo tem uma relação, mas a gente pode brincar de diversas maneiras. E você traz uma coisa também que eu acho bacana, Dudu, né? Quando a gente fala da importância disso na primeira infância e na própria construção do ser humano até chegar na fase adulta, né? É através do brincar e é no brincar que a criança vai se descobrindo, vai descobrindo as suas vontades, a sua vontade, o seu desejo, o seu limite, a sua possibilidade, né? Essa descoberta das suas possibilidades corporais é fantástico, né? E todo mundo tem limite, todo mundo tem possibilidade, habilidade. É preciso que a gente vivencie, que a gente tenha experiências e que a gente vai se descobrindo cada vez mais, né? E o brincar é o eixo que, na verdade, vai conduzindo todo esse processo. E aí você fala da separação por grupos, né? Meninos e meninas. Eu acho que esse é o grande potencial daquele educador que tem essa percepção mesmo da importância da diversidade, da inclusão, porque através do brincar você pode criar grupos que se aceitem nas suas diferenças, na sua individualidade. A diversidade é uma riqueza, é uma potência de aprendizado para todo mundo, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Essa é a cultura do brincar que a gente acredita. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco do quanto que para você é importante essa educação para o movimento corporal, né? Essa descoberta das pessoas com relação a seus limites, suas possibilidades. Já falando um pouco sobre esse momento que a gente vive, que é da pandemia, né? Se antes estava tão difícil fazer a ocupação dos espaços urbanos por conta de uma insegurança, de uma violência ou de alguns outros atrativos que às vezes não entram muito no equilíbrio, né? Como agora a gente vivenciar tudo isso, né? Como a gente chegar a esse equilíbrio? E aí eu vou pedir para você se colocar não só como o educador que você é, mas o pai do Davi, né? Como é que o pai do Davi está vivenciando tudo isso? O pai do Davi, educador, também sofre. O E Davi está com também quantos anos? está com 4 anos. E o 4 pai do anos. Davi, além de sofrer, ele também teve que se reinventar. Sim. Porque, por mais que eu seja educador, eu precisei pensar o meu ambiente a partir da situação que a gente se encontra. Por quê? Eu tenho o Sesc Interlagos do lado da minha casa. Então, eu brinco que é o nosso quintal. Então, várias experiências que o Davi tem de vivência corporal, por questão de segurança, a gente vai para lá. E aí é um espaço gratuito, em que a gente encontra várias pessoas conhecidas aqui do bairro, que ele consegue construir suas relações. Só que aí a gente teve que reinventar o nosso próprio ambiente. Isso foi legal, porque sentou minha esposa e eu e falamos, e agora? Porque ele vai ficar agoniado. Ele tem a TV que ele gosta de desenho, mas não é o tempo todo. Ele também se enche disso. E aí eu comecei a pensar. E aí eu lembrei de uma caixinha.
Meu pai, um dia, ele mora em São José do Rio Preto, veio de São José do Rio Preto e falava: Davi, eu vou ter um presente para você. E toda vez que ele vem, ele traz um presente surpreendente. E eu falei para minha esposa: vou comprar umas bolinhas de gude, vou comprar umas coisas, vou fazer alguma, vou inventar algumas coisas que fez parte da minha infância e que talvez seja legal para o Davi. E aí meu pai chegou com uma caixa de papelão, sem embrulho, sem nada. Aí o Davi abriu. Lá tinha bolinhas de gude, que tinha umas 50, agora eu acho que só tem umas 4. Peão, tinha peão, bolinha de gude. Nossa, tinha vários brinquedos. E junto com isso ele falou: mas eu tenho mais um presente. Tinha diversas coisas dentro da caixa, assim, muito legal. E aí eu falei: o que que é? Ele falou: lembra que eu perguntei a data de nascimento do Davi e tal, se o nome dele, né, Davi era simples, eu queria que colocasse Davi Luiz. Eu falei: mas eu não entendi para que que era. Achei que era uma foto, alguma coisa. Aí meu pai vai no carro e tira isso aqui, ó. Eu até deixei aqui para a gente ver. Isso aqui, para quem não conhece, Uau! é um carrinho do alemão, o nome dele, e atrás tem até uma plaquinha com a data de nascimento dele. Legal! Muito legal! E aí, o mais engraçado... Presente de avô para neto, né? Olha que riqueza, gente! Maravilhoso! E aí eu falei pro meu pai: mas pai, como que a gente vai usar isso na pandemia? Como que eu vou sair? Não posso sair na rua, tal, não sei o quê. Eu falei: rapaz, empurra tudo pro lado. Se você chegar na minha casa aqui, é uma bagunça. Tá tudo encostado nas paredes, e o meio da sala tá livre, o meio do quarto tá livre, o meio do quarto dele tá livre. A gente escondeu tudo para ter espaço. Aí meu pai falou: amarra uma cordinha e puxa. Deixa eu vou mostrar como é que é. E aí isso ficou por semanas aqui, né? Ele levantava de manhã e falava: pai, pega meu carro. E aí eu saía puxando. E aí teve um dia que tava chovendo, tava frio, ele não queria brincar com algumas coisas. Olá, Davi! Tudo bem? Um beijo! Lá, é dele. E aí o que acontece? Aí eu tive que sair para resolver umas coisas aqui de casa e vi um tabuleiro de jogo de botão. Davi, silêncio, por favor. Aí um tabuleiro de jogo de botão. E aí o que eu fiz? Comprei. E aí eu fui comprar as equipes, fui ensinar para ele como é que fazia, como é que a gente brincava, e foi uma descoberta muito fantástica, porque eu achava que ele não teria acesso a essas coisas, não por eu não apresentar, mas pelas condições, por estar sempre longe, por estar na escola, por ser perigoso estar na rua brincando de carrinho de rolemã, tal, não sei o quê, e ele não. E o Davi, ele se aproxima dessas coisas: filho, por favor. E ele se aproxima dessas coisas com muita naturalidade, e gosta, e consegue representar, e consegue se descobrir. E quando você falou do limite da criança, isso é que é mais bacana. Como a gente afastou muito as coisas, ele fica pulando de canto em canto. E aí ele subiu no sofá e eu falei: filho, não dá. Ele falou: não, eu vou pular. Aí minha esposa falou: vai lá, não deixa. Eu falei: não, deixa. Aí ela falou: por quê? Eu falei: senão ele nunca vai saber o limite entre o poder fazer e o perigo. Nem tudo que a gente quer brincar é possível em determinados momentos e em determinados espaços. Só que muitas vezes a gente só diz o não, a gente proíbe. E aí eu vou chegar na questão da pandemia e a gente vai entender essas relações. Então, o que a gente faz? A gente tem que deixar. Quando ele pulou, ele não chegou, ele caiu. Quando ele caiu, ele chorou. Quando ele chorou, foi um grande momento educativo para ele, de entender que ele ainda não tem força para chegar a determinados lugares e tem coisas que ele vai ter que crescer um pouquinho mais para dar conta de fazer. Então, subir em árvore, subir em muro, fazer várias coisas, pular da escada, que são coisas que a gente faz e que faz parte da infância, sair pendurando nas paredes, são coisas que a gente hoje tem que fazer na companhia de um adulto. E tem a questão do desenvolvimento da criança natural e do desenvolvimento que a gente chama, que é proximal, que é assim, é um desenvolvimento para além do que ela pode fazer. Tipo, ela aproxima de uma coisa, será que isso eu dou conta de fazer? E faz. E aí, muitas vezes, o adulto precisa acompanhar isso. E na pandemia, por que eu quero falar especificamente disso? Deixa só eu até contribuir com isso. Eu acredito, Dudu, que tem um ponto aí muito importante no que você traz, que é a segurança, né? A segurança no sentido de a criança se sentir segura para dar conta do seu próprio movimento, né? Algumas crianças costumam se colocar em situações de muito risco, porque tem uma autoconfiança muito grande em relação à sua possibilidade motora mesmo, né? Outras crianças têm muita dificuldade de se arriscar, são crianças mais inseguras. Eu penso que o processo educativo, né, e aí no caso do adulto que se coloca na posição do cuidador, do educador,
lidar bem com essas duas situações, né? Dar essa segurança que a criança precisa. E quando eu falo de segurança, não é segurança de impedir que a criança rale o joelho, não é isso que eu estou falando, mas é a segurança que a própria criança vai ter, né? Será que eu dou conta desse movimento? Será que eu já sei fazer isso? Para fazer isso, o que é que eu preciso aprender antes? As crianças vão experimentando movimentos. Por isso é tão importante a gente dar repertório de movimento para as crianças, porque é isso que vai trazer essa segurança, né, para se lançar um desafio, ou até para pensar, nossa, isso ainda para mim não dá. Eu ainda preciso da mão do adulto, né? E o que é mais engraçado nesse processo inteiro, que quando a gente se depara com relação à pandemia, e eu vou falar diretamente disso, a gente teve que se reinventar. Só que teve alguns processos que são importantes. O quanto de tempo eu passava com o meu filho dentro de casa? Tipo, eu tirava um momento do meu final de semana para fazer isso. Hoje, não. Com essa questão da pandemia, eu tive um tempo maior para poder olhar para ele com muito mais carinho. E de me colocar do lado do educador e da educadora, né? Para poder entender o quão importante era o trabalho do movimento. Porque se a gente olhar os estudos feitos agora durante esses 4 meses, 5 meses de pandemia, o que aumentou de índice de pessoas com obesidade é absurdo. O que aumentou de problemas de pessoas, problemas corporais, de pessoas que não fazem nenhum tipo de movimento, não fazem nada, que ficaram sedentários de fato, é absurdo. E muitas vezes a pessoa fala assim, o pai, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, um pai vai virar para você e vai falar, Isabela, eu entendo todas essas propostas que vocês mandam por vídeo, por WhatsApp, que a gente assiste, mas a minha casa é pequenininha. Mas quantas vezes eu me dei o trabalho de tentar, sei lá, levantar a cama ou criar uma situação dentro do meu próprio espaço que se aproximasse da minha realidade e da realidade do meu filho. Porque a criança, e vamos falar de tamanho, ela não ocupa um espaço tão grande para brincar. Eu aqui em casa, a gente tem os azulejos quadradinhos brancos, nós pintamos números. Nós aproveitamos para ensinar os números para o Davi, que antes da pandemia era só até o 10. Agora, 5 meses depois, ele já conta até o 30, já reconhece até o 30. E a gente foi fazendo as amarelinhas aqui. Tinha dia que ele falava, pai, não é o 8, eu quero colocar o 25. Aí ele colocava o 25, entendeu? E aí, pai, eu não quero colocar o 7, eu quero colocar o 12. Então, a gente aproveitou esse processo também para ajudar nesse processo de educação. E olha quantas coisas a brincadeira de corpo e movimento pode aproximar a criança e pode fazer com que ela seja uma criança melhor. E quando a gente fala isso, não eu costumo brincar, não é virar e falar assim, olha, fogo nos computadores. Não, as atividades com os computadores, tem várias atividades educativas que ajudam a criança nesse processo e que facilita o aprendizado dela e que faz. Só que qual o cuidado que a gente tem que ter como educador? Com quem essa criança está? Essa já seria uma pergunta que eu ia te fazer também, né? Como é que você pensa essa relação entre o brincar livre ou um brincar mais direcionado e toda essa questão da tecnologia? Como que você vê isso? Sim, que é aquilo que a gente fala. E aí, quais são os cuidados que eu tenho? Porque se eu colocar meu filho no computador ou na televisão, eu resolvi um problema. Mas eu não quero resolver um problema, eu quero criar vários problemas. Né? E aí, dentro desse processo, que problemas são esses? Que meu filho seja uma criança mais ativa, que eu consiga construir essas relações com meu filho. Pô, e o mais bacana disso tudo foi a questão afetiva que a gente construiu entre nós 3 aqui em casa. Pô, a Thaís pulando amarelinha, pulando corda, eu fazendo algumas aulas online para os meus alunos aqui, ele treinando junto comigo, a Thaís treinando junto comigo. Aí teve um dia que ele falou, pai, vamos fazer um vídeo para o Instagram, para os seus alunos não ficarem só sentados? Então, foi muito bonito da parte dele. E aí, aquilo que a gente fala. Isso é uma coisa, só um parêntese aqui, Dudu, que isso é uma coisa que nós todos, profissionais, que estamos fazendo home office, né? A gente tem vivido muito isso, as nossas famílias fazem parte do nosso trabalho de uma maneira muito natural, né? A gente está aqui nessa live, nesse momento, e o Davi está ali no fundo, de vez em quando ele aparece, né? Isso agora faz parte, né? Não existe mais aquela coisa de a gente separar tanto, porque, na verdade, a vida social, o trabalho, a escola, entrou na nossa casa. Então, o que você traz é uma coisa muito importante. Você traz 2 pontos. Primeiro,
a adaptação do espaço para esse novo cenário que a situação exige, né? Quando você fala que para atender a necessidade do brincar do seu filho de 4 anos, vocês precisaram, você e a sua esposa, adequar o espaço da casa de vocês, né? Então, vocês colocaram os móveis para o lado, para ele poder ter espaço. Então, isso é uma coisa bacana, que talvez fique de dica aí para muitas outras famílias, né? Pensem em como adequar o espaço da sua casa para que as crianças possam brincar também. E o segundo ponto, que na minha opinião é o mais importante de todos, é a relação. É aproveitar toda essa situação caótica e construir uma relação mais saudável, mais sadia, mais próxima, né? É um momento de poder escutar a sua criança, de poder ver realmente quais são as preferências dessa criança, né? Quais são os limites e possibilidades de todo esse movimento, resgatar a sua criança, que às vezes ficou tão esquecida pelo corre-corre do dia a dia. Que legal isso que você traz, me fez pensar muito nesses aspectos. E outra coisa, né? E a gente também utilizou as tecnologias como uma ferramenta de educação para o nosso filho, não só com relação à escola. Assim, a gente foi pesquisar com ele, tipo, como construir uma abelha, como construir um carrinho, como fazer várias coisas por meio do próprio computador. O que o computador me apresenta? Quantas outras brincadeiras a gente não criou? Tipo, queria ter um brinquedo X. Pô, não dou conta de sair para comprar, porque está tudo fechado. Então, nós construímos. Nós construímos aqui pipa, nós construímos balão, nós construímos várias coisas, várias coisas a gente construiu. Por quê? Porque a gente se viu nessa necessidade. E eu vou dizer, hein? A minha esposa sempre diz que esses foram os momentos mais marcantes para ela. Que isso o Davi vai levar para o resto da vida. Sim. Esses momentos. Aqui no nosso quintal, a gente tirava o carro para a rua. Aí ele ganhou no aniversário dele uma cesta de basquete que eu sempre prometi. Eu vou colocar, não colocava. Colocamos. E o basquete foi uma modalidade esportiva que fez parte da adolescência da minha esposa. Ela gostava muito. E a gente foi brincar com o Davi sobre isso. E ela falava, ela sentou um dia, foi muito legal, que ela contou várias histórias. Filho, a mamãe estudou na mesma escola que você, a mamãe jogava basquete, a mamãe fazia assim, assim, assado, ia na escola tal. E ele ficou encantado. Que passou a ser parte de uma contação de história, né? E aquilo entreteu ele de uma tal forma que foi fantástico. Tipo, eu chego com as minhas medalhas aqui, ele fala, pai, dá essa medalha para mim aí, como que foi o jogo? Ele quer que conte o jogo. Então, assim, às vezes a gente se oprime no sentido de que eu trabalho demais, eu tenho que resolver outras coisas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer comida, tenho que fazer... E quantas vezes durante essa pandemia a gente trocou o jantar por um lanche? Porque a gente achou mais importante ocupar aquele tempo brincando com o nosso filho do que propriamente dito, preocupado único e exclusivamente com a gente. Outra coisa importantíssima, assim, que a gente entende que necessita desse projeto entre instituição e família, só que a instituição vê isso muito forte e a família vê mais ou menos, né? A família não vê com tanta ênfase. E agora a gente precisou da instituição. Porque a gente viu o quanto era importante essa parceria instituição e família. Porque como que eu vou fazer agora com a educação do meu filho? Como que eu vou fazer com as atividades? Tipo, aula de judô online. Eu tinha que fingir que eu estava de kimono aqui e ajudar meu filho com os movimentos. Quando o professor corrigia lá, tinha que ter um adulto corrigindo aqui. E quantas vezes a escola me chama para participar de um momento, de um encontro do brincar? Nós vamos ter o sábado do brincar. E aí você vai, se organiza, mobiliza toda a instituição, seus educadores chegam lá, tem 4 pais. Chegam lá, tem 8 pais. E eu falo isso porque a gente viveu isso na pele na Fundação Julita, né? A gente começou a abrir os muros aos finais de semana, né? Que a gente fala, derrubamos os muros, abrimos portões e vamos entrar. E no começo era muito difícil. E aí a gente fazia encontro de famílias, aí as famílias não vinham. E aí o que a gente começou a fazer para poder trazer a família para dentro de casa? A gente dava como tarefa a construção de alguns brinquedos, perna de pau, pé de lata, pipa, várias coisas, boneco de pano. E aí os pais ajudavam os filhos a construírem em casa, porque os filhos não davam conta de fazer. E aí o pai muitas vezes vinha, e quando não vinha, o filho relatava como é que foi aquele momento. Então isso é muito importante,
Então, o que as famílias precisam pensar nesse momento de pandemia? A tecnologia existe, ela é importante, a gente precisa fazer usufruto dela, mas o quanto eu não estou, né, cuidando do desenvolvimento integral do meu filho e social, porque o movimento, a cultura corporal de movimento, ela vai dizer isso, né? Não é uma modalidade esportiva, mas tudo que eu faço com o meu corpo dentro de um espaço, diante de algumas pessoas ou com as pessoas, é que vai me levar a ter uma relação melhor com o mundo. Perfeito. Talvez a Perfeito. geração... Sabe por quê, Dudu? É necessário, eu acho que deixar bem claro que quando a gente fala em movimento, não só na primeira infância, mas na vida, a gente não está falando só de movimento físico, né? Porque o movimento ele compreende a emoção da pessoa, né? Então tem uma questão que é cognitiva, tem uma questão que é física, tem uma questão que é emocional, né? São coisas interligadas, porque o ser humano é sistêmico, ele é holístico, não são coisas separadas, né? É uma integralidade. Então, isso é muito importante mesmo. Por isso é tão forte esse momento, a gente olhar com cuidado para as relações. E aí, eu vou te falar uma coisa, né? A gente, na Luz e Lápis, a gente tem um processo de ter conseguido construir esse vínculo forte de afeto, de confiança, de parceria com as famílias. No início também, né, foi difícil. Tinham 4 pessoas, 5 pessoas. Quando a gente, há 10 anos atrás, iniciou uma nova fase na Luz e Lápis. Mas hoje esse processo ele é tão fluido, tão natural, que na pandemia a gente está mais junto do que nunca, essa parceria instituição-escola. Mas essa não é a realidade de todas as escolas. Muitas sim, né? Outras não. Do mesmo jeito que nós temos muitas famílias, não só da Luz e Lápis, mas de tantos outros espaços com quem eu converso, né? Muitas famílias que são naturalmente engajadas no processo educativo da escola e outras não conseguem enxergar ou não conseguia, né? Não conseguiam antes da pandemia enxergar a importância, a relevância dessa parceria. Então eu penso que todo esse momento de isolamento social, de distância física entre as pessoas e as instituições, na verdade, é uma reflexão para ambos os lados, né? De um lado, a gente tem a instituição família, que está repensando o seu papel, o seu lugar, a sua importância dentro dessas relações, principalmente quando envolve criança pequena, primeira infância, que é a base de todo o desenvolvimento humano. E do outro lado, a gente tem a instituição escola, que necessita repensar sua prática de trabalho, porque o cenário exige isso. Então, algumas instituições precisaram renascer de maneira muito abrupta, outras conseguiram de uma maneira menos sofrida, digamos assim, porque já fazia parte mesmo da sua condução pedagógica, essa relação, esse estreitamento com a família, né? Então, eu vejo de uma maneira muito positiva. Apesar do caos que a pandemia traz para o mundo, muitas coisas positivas vão nascer, porque são processos de transformação de ambos os lados, né? Não é de um lado só. Eu acho bacana. E é legal que as pessoas pensem sobre isso. Essa é a proposta do programa Fio da Meada, né? Essa série de lives. É a gente trazer essas temáticas que vão provocar esse pensar, né? Então, assim, eu acho que o que você traz nesse momento é bem isso, né? Até se colocando como pai, né? Quantos pais nesse momento não precisam repensar o seu lugar, o seu papel, né? É muito importante. Reflexão pura, né? O que era tipo um tempinho, agora virou prioridade. Estar com o nosso filho e dando para ele outras possibilidades. E qualidade de tempo, né? Porque às vezes você tem até o tempo todo, né? Você tem muitas horas, mas o que você está fazendo com esse tempo, né? E aí a gente começou a perceber, por muitas vezes, o quanto era importante ter esse acompanhamento também, né? Para determinadas coisas. E o quanto a gente não acompanhava de forma efetiva tudo aquilo que a escola desenvolvia. E quando as aulas passa a ser online, o quanto a gente compreende a importância do processo em que ele se encontrava dentro da escola, das atividades, tipo da aula de música mesmo, né? Que é um movimento que a gente brinca, né? Que é um movimento de apreensão, né? De segurar a baquetinha,
o professor fez a gente construir um tambor para as crianças poderem fazer as aulas, o quanto as músicas que ele traz faziam parte da infância dos pais, né? Dessa questão de escravo de Jó, né? Aquela brincadeira da sacolinha da Maria, que você joga para cima lá e puxa. Então, assim, Três Marias, né? Então, quantas coisas a gente foi percebendo e que a gente não dava tão mais importância e o quanto a gente não olhava, né, para essa relação pai, filho, esposa, né, filho, porque a gente se ocupa demais, né, com muitas coisas que às vezes poderia não se ocupar tanto e ter essa relação mais direta com o filho e de tentar entender das instituições, da escola, o que é que está sendo feito ali para que a gente possa vir a contribuir. No que eu posso contribuir? Muitas vezes a gente tem pais, eu brinco, né, a palavra habilidosa, mas não é ela de forma efetiva, mas pais têm habilidades, às vezes um pai toca um violão, ele pode animar lá numa atividade, ele pode fazer uma contação de história, ele pode gravar um videozinho e mandar no grupo, né, para a instituição, e a instituição dividir para os pais. De repente tem uma mãe que também é educadora e que faz uma boa contação de história. Eu me peguei, minha irmã é pedagoga também, né? Eu me peguei por vezes aqui de receber vídeo da minha irmã. Olha, mostra para o Davi, porque ela montava as aulas para os alunos dela e mandava para o Davi. Ela achava um link, olha isso aqui, meu filho é apaixonado por bicho, né? Pedindo para ir no zoológico, a gente não dá, mas a gente está em casa, vocês não estão trabalhando, vocês podem ir. E aí minha irmã mandou um link, ó, zoológico ao vivo. Tipo, você passeia pelo zoológico sem entrar no zoológico. Sim, né? Um passeio virtual, sim, bacana você falar isso, porque é o que temos nesse momento, né? Então, assim, eu acho que, no resumo, eu acho que você traz o conceito do equilíbrio mesmo, né? A gente precisa fazer uso inteligente da tecnologia, né? Isso não pode ser um problema para a família, isso tem que ser, nesse momento, não a solução, mas as alternativas possíveis. E conciliar isso com outras situações de relação também, né? Eu acho que é bacana. Tem uma coisa que eu fiz uma reflexão muito forte, né? Depois que você me convidou. Eu saio no portão e olho para os lados, os vizinhos estão cada vez mais distantes. As crianças estão cada vez mais distantes umas das outras. E aí eu fico me perguntando, a geração Z, ela faz parte de um processo de mudança mundial ou a geração Z é uma contribuição do adulto de hoje? Essa é uma pergunta que eu me fiz. Porque por que será que tantas pessoas sofrem hoje de transtornos psicológicos? Por que as pessoas cada vez mais querem ficar sós? Por que cada vez mais a gente vê pessoas se suicidando? Né? Então, são perguntas que eu faço, porque eu vejo alguns vídeos, às vezes, que mandam via WhatsApp, tipo, a minha infância era assim, tipo, brincadeiras absurdas, perigosíssimas, mas que as pessoas eram felizes, né? Hoje, a gente não deixa as crianças tomarem banho de chuva. A gente não brinca na chuva mais. Eu lembro de eu chegando em casa com uma roupa branca, que na verdade ficou marrom, e minha mãe correndo atrás de mim com uma cinta para poder me pegar, porque eu não voltei para casa e fiquei na chuva jogando bola na chuva. Estou dizendo que a gente tem que largar as crianças na chuva, não. Mas quantas foram as vezes que essas crianças experimentaram um banho de chuva com a família? A gente já tomou com o Davi, uma vez a gente viajando, estava chovendo, a minha esposa, vamos correr? Não, vamos tomar um banho de chuva com ele. Foi um momento que ficou eternizado na cabecinha dele. Então, hoje, quando chove, a primeira preocupação nossa qual é? Celular. Vai molhar meu celular. Sim. Essa é a primeira preocupação que a gente tem. Não é, vamos aproveitar isso aqui. A gente chegou aqui em casa esses dias e pegamos terra, lama, e colocamos num balde na parte de cima aqui de casa. Nossa, o Davi brincava com aquilo. Ah, isso é massinha. Não, não é massinha. Depois ele via que construía as coisas e rachava quando secava. Mas a gente deu essa experiência para ele de brincar com a lama. Pô, a gente fazia bolinha de lama e tacava no outro. É o estilingue, que é uma das coisas que meu pai trouxe também. Que a gente vai falar, não tem que sair acertando os bichos, não. Mas é um baita instrumento para mira, para precisão, para manuseio da questão da apreensão, né, dos dedos, de melhora a questão da escrita. Então, tem vários estudos que trazem essas relações e que a gente não tem ligação nenhuma mais para a gente. Eu acho bacana essa reflexão, Dudu, porque, assim, as coisas mudam, os processos de transformações, né, as transformações, elas são constantes, né? Então, assim, é comum a pessoa olhar
um estilingue e já descartar, porque já associa aquilo a um ato de violência, né? Você comentou, minha mãe, ela queria me pegar de cinta, né? A gente não defende castigo físico, né? Eu sei que você também não, né? Sim, então, assim, claro. a gente já faz parte de uma geração que tem um outro entendimento sobre como conversar com a criança, como dialogar, né? Como colocar um limite, como dizer não, e o quanto é necessário dizer esse não, né? Mas o quanto é necessário também permitir, por exemplo, tomar um banho de chuva, né? Pisar na terra, brincar com areia, mexer em argila, ter contato com a natureza. Isso é uma coisa que a gente defende muito na Luz e Lápis, né? A gente está aqui em São Paulo e a gente tem uma área de pomar, a gente tem muita terra, fora o parquinho com areia, mas a gente tem a terra, a gente tem a grama, a gente tem a horta, a gente tem a fazendinha com pequenos animais, porque a gente realmente quer resgatar a infância bem vivida com o pé no chão, né? Essas brincadeiras de contato direto com a natureza, né? Sem artificializar muito a vida, né? Então, assim, olhar para um estilingue, em Salvador a gente chama isso de badog, né? Não é estilingue, mas é a mesma coisa. Por que tem que olhar com o olhar da violência? Né? Não, você pode fazer várias brincadeiras, né? Por exemplo, fazer uma marcação no chão e vamos ver quem é que consegue, né, fazer essa bolinha de papel chegar mais longe. Você está trabalhando várias outras coisas com a criança, né? Você pode ressignificar brinquedos, né? Você pode ressignificar brincadeiras, né? Elas não precisam ser descartadas, você precisa dar um novo sentido para elas, né? Um sentido mais relacionado com o que se acredita que é uma sociedade mais saudável, mais feliz, né? Eu acho que isso é bacana. Eu costumo E aí, brincar... nesse sentido, tinha uma coisa que eu queria te perguntar, porque tem a ver com o que você começou a live falando, da sua infância. Você trouxe, em algum momento da sua fala, que você construía os botões para poder fazer o jogo de botão, você usava prego. Como é que você vê isso? Porque, assim, para a criança brincar, ela precisa de um brinquedo, um objeto, ou o mais bacana é que ela invente esse brinquedo, que ela crie. Isso que é legal. Quando você compra, você brinca. E com o tempo você esquece. Quando você constrói, você nunca vai perder do esquecimento. Aquilo tem uma relação afetiva direta com você. Então você nunca vai deixar aquilo se perder. A gente cuida aqui do carrinho de rolemã que meu pai fez como se fosse a nossa casa. A gente cuida com tanto carinho, limpa, passa pano, não sei o quê, porque a gente vê que isso tem um significado muito forte. Então isso é muito legal. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, quando você constrói, você faz várias descobertas. Várias descobertas. E eu ia até falar isso. Sabe qual era a brincadeira que mais mexia comigo depois do futebol e bolinha de gude? Qual? Era o balãozinho. Sabe como que era o balãozinho? Não. A gente pegava uma lata de óleo, aquelas latas compridas de antigamente, colocava uma sacola plástica, vinha com vidro passando na beirinha e ficava um redondinho de plástico. Você pegava uma pedra e colocava dentro desse plástico e jogava para cima. E aquele plástico vinha caindo como se fosse um balãozinho. E a gente saía correndo atrás para pegar. E dependendo de como estava o vento, ela ia longe. Muitas vezes a gente subia em muro, subia em casa. Dava vários problemas, porque a gente jogava a pedra para cima e quando ela escapava do plastiquinho, muitas vezes pegava na janela e no telhado dos outros. Mas assim, a gente começou a brincar em espaços mais abertos. Então a gente subia num barranco e jogava. E aí a gente saía, descia no barranco escorregando para pegar o balãozinho e vir de volta. E a gente não fazia vários balãozinhos, a gente fazia 3. Cada um tinha 3 balãozinhos. E aí você cuidava daquele balãozinho, você jogava, ia atrás, subia no muro, pegava. Era uma brincadeira muito fantástica, porque eu falava assim, como pode uma coisa flutuar, né, por muito tempo e até cair, ou o vento levar. Aí entender a relação de que ela era leve. Então, várias outras coisas que eu vou buscar lá no meu resgate de memória e falo, nossa, que legal. E aí eu lembro e vou brincar, eu lembro e vou construir. E eu vejo quanto isso
faz muito mais sentido para o meu filho do que os brinquedos que estão lá no quarto dele dentro da caixa, que muitas vezes ele ganha. Eu não me lembro de ter comprado algum brinquedo para ele, até porque comprei o jogo de botão, mas é que eu falo para minha esposa, a gente compra tão pouco brinquedo porque a gente acredita muito mais nessa questão do valor, da construção, do quanto isso traz de questão afetiva e significado, sabe? Então, isso é muito mais forte. E os pais precisam perceber isso, né? Primeiro, pega um caderninho lá e anota quais são as brincadeiras que faziam parte da minha infância e que eu gostaria que meu filho também pudesse brincar. Pô, eu faço até um desafio aí pro pessoal da Luz e Lápis. Pede pro pai registrar uma atividade como essa e mandar em vídeos para vocês divulgarem no Instagram. Momento, né, das brincadeiras da infância, não do filho, do pai ou da mãe. Quantas coisas vão aparecer, quantas coisas vão se repetir, que vai ter ligação direta também com a infância dos educadores. Né? Isso é muito legal. E sabe o que eu acho mais bacana? Ainda vou ampliar o seu desafio, porque eu vou levar a sério esse desafio, viu? Vou levar a sério. Inclusive, quem estiver assistindo essa live, independente de ser, né, família da Luz e Lápis ou não, escreve nos comentários, porque vai chegar até o Eduardo Luiz. Uma coisa que eu queria complementar assim como desafio é que brincadeiras você teve na sua infância e você gostaria de fazer hoje com a sua criança e se você mudaria alguma coisa e por quê? Porque tem essa coisa da mudança dos tempos, né? A gente vai repensando coisas, né? Coisas que às vezes na nossa infância a gente nem gostaria de repetir nesse momento na infância das nossas crianças, né? Claro. Tivemos um probleminha aqui de conexão. Você voltou. Tinha sumido rapidinho. Dudu, a gente está chegando no final do nosso tempo. Poxa, que papo legal. Eu queria que você finalizasse a live, Dudu, falando assim, o tema da nossa live hoje foi a importância do movimento corporal da criança em tempos de pandemia. Em linhas gerais, que importância é essa e o que é que você gostaria de deixar como recado para todas as famílias que têm crianças em casa nesse momento da pandemia? Tá, eu vou transformar aqui, eu vou fazer uma mudança da frase de um grande escritor português, né? Que é Manuel Sérgio Vieira, que ele vai dizer que quem tudo sabe de esporte, nada sabe de esporte, que está tudo primeiramente pautado nas relações humanas. E aí, assim, eu vou ampliar. Quem tudo sabe do brincar, nada sabe do brincar, porque está tudo primeiramente pautado nas relações humanas. Ou seja, quanto mais a gente brinca, melhor a gente se desenvolve e melhor a gente se ambienta nesse mundo que foi transformado pelas pessoas. E que a gente possa, em linhas gerais, aproveitar essa pandemia para entender a importância do brincar na vida da criança e da família. Bacana, muito bacana. Dudu, foi um prazer receber você aqui. O desafio está lançado aí para o pessoal. À medida que as informações forem chegando, eu vou compartilhando com você, né? Tá bom. Fora isso, vamos pensar outras propostas que a gente possa fazer junto, né? Para ampliar essa rede aí de trocas de ideias, de inspirações, né? Porque eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa compartilhar as nossas experiências, não porque as pessoas vão fazer igual, né? Esse não é o objetivo, mas porque isso pode inspirar que as pessoas encontrem os seus próprios caminhos. Essa é a pegada do fio da meada, né? Nós, Luz e Lápis, encontramos o nosso fio da meada. E é a partir do momento que a gente troca, né, experiências, vivências com outras pessoas, a gente também está proporcionando que cada um encontre o seu fio da meada. E aí a gente vai criando, na verdade, uma grande rede. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigado você. Agradeço. Um beijo para o Davi, para a Thaís. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a gente encerra, então, o programa de hoje. Semana que vem, quinta-feira, a gente vai falar sobre algo muito relacionado ao brincar. A gente vai entrar no mundo da contação de histórias.
tem uma pessoa muito bacana que a gente vai trazer para conversar, para trocar essas experiências. Tá bom? Um beijo e muito obrigado pela participação de vocês.